Aí no dia 3 nós fomos lá e ele estava entubado, inconsciente. Então, olhando em retrospectiva, eu vejo que tinha uma doença sendo instalada. Esse vídeo é um pouco diferente dos que eu costumo fazer, porque eu vou falar sobre a morte do meu pai. Esse ano vão fazer 10 anos que ele faleceu. Foi em dezembro de 2014. Eu tinha 28 anos na época. Foi algo muito duro, assim, muito impactante para mim. Eu nunca imaginei que eu iria perder meu pai tão jovem. Ele teve câncer de pulmão. E para mim ainda parece ser difícil falar. Agora, gravando, eu tô achando difícil, porque não tenho certeza se ele gostaria até que eu falasse. Vou contar para vocês como foi a descoberta. Foi no início daquele ano, né, de 2014. Ele nos avisou que tinha tido esse diagnóstico, que iria fazer quimioterapia e que estava no início. Ele vinha com uma tosse já fazia há um tempo, acho que eu diria um ano, com uma tosse meio insistente, assim. Ele já tinha ido em alguns médicos tinham dito que era uma asma alérgica. Ele vinha usando aquelas bombinhas para asma e não melhorava. E aí, depois de algumas outras investigações, ele teve esse diagnóstico. E eu não lembro quantas sessões de químio. Ah, ele ia fazer as sessões de químio, se não me engano, iam ser 6. E aí depois ele iria fazer rádio. Porque como o tumor estava muito próximo do coração, precisaria fazer a químio para diminuir o tamanho do tumor e aí conseguir fazer a radiação, né? Só que meu pai era uma pessoa, assim, muito inspiradora, uma pessoa muito determinada, muito positiva. Meu pai tinha uma crença muito forte no poder da mente e eu herdei isso dele. Eu acho que tudo que a gente coloca na cabeça que vai fazer, a gente consegue. Então, acho que esse é uma coisa que ficou em mim e é isso que a gente herda, né, dos nossos pais, das pessoas que convivem conosco. A gente vai juntando as partes que a gente se identifica, que a gente gosta, e essa positividade sempre foi muito importante para mim e para ele. Só que como meu pai estava muito positivo em relação ao câncer, ele não quis falar para a família maior dele, né? Não falou para os irmãos, não falou para a mãe dele, minha avó, ele não falou para nenhum amigo, então ele aguentou muito sozinho, né, essa carga. E a químio, ele não queria que a gente fosse junto, então ele ia sozinho para a químio também. O que, hoje em dia pensando, né, acho que foi um pouco mais difícil para a gente até de processar, né, de entender o que estava acontecendo e eu imagino que até é solitário para ele, apesar de ter sido a escolha dele, né. E aí, claro, fazia químio, ficava muito debilitado, né, a gente, naquela época eu ainda fazia faculdade de nutrição, porque a minha primeira formação foi administração, e aí eu entrei na nutrição um pouco mais tarde, e eu já vinha estudando o poder da alimentação para prevenir algumas doenças, e aí eu dava algumas dicas e tal, só que ao mesmo tempo, né, eu não era nutricionista, meu pai tinha hábitos de uma vida inteira, né, então nem tudo era, assim, possível de ser acatado, né. Então ele fez as químios, era uma químio por mês, mais ou menos, e aí ele estava até indo bem, e quando chegou na sexta químio, que foi no final de novembro, início de dezembro, ele estava um pouco mal, ele estava já um pouco debilitado, mas seria a última químio. E aqui fica uma dica, uma orientação. Se você tiver com algum problema de saúde, por exemplo, pegou uma gripe, está com alguma infecção, não está se sentindo bem, não é hora de fazer a químio, tem que esperar, tem que se fortalecer mais. Por quê? Meu pai resolveu fazer essa químio, o médico também deveria ter tido essa sensibilidade, os enfermeiros, enfim, quem aplicou, de perceber que ele não estava bem, ele estava com um pouco de febre, um pouco de tosse, então ele não estava bem para receber uma carga tão forte de medicações fortíssimas, né? A pessoa que aplica, ela vai toda aparamentada para não ter risco de descontaminar. Então imagina isso entrando no teu sangue. E aí ele fez, e aí passaram-se uns dias e ele piorou dessa infecção, dessa coisa aí que ele tinha. Aí então teve um dia, né, passaram ali alguns dias e ele estava muito mal. A minha mãe então conseguiu convencer ele, né, de levar no hospital. E chegando no hospital, ele já teve uma convulsão e aí eles internaram ele.
e não tinha vaga naquele hospital, enfim, no fim transferiram para um outro hospital, e aí a gente conseguiu ir visitar ele no final do dia. Ele estava com oxigênio, mas estava conseguindo conversar, né? Não estava entubado, mas estava com oxigênio, assim, conseguia falar pouco. E aí, acho que no dia seguinte, a gente foi visitar ele de novo. Ele seguia nessa mesma forma, mas ele nos falou que eles iam ter que entubar ele, porque ele estava respirando com muita dificuldade, né? Hoje em dia, eu consigo entender um pouco melhor também os termos médicos, né, de saúde. Então, ele provavelmente estava com uma saturação baixa, né? A capacidade de mandar oxigênio para o organismo dele estava reduzida, e aí por isso eles entubaram ele. E aí, para entubar, tem sedação, a pessoa não fica mais consciente. Então, esse foi o dia 2, né? Aí no dia 3 nós fomos lá e ele estava entubado, inconsciente. E aí no dia 3 ou 4, acho que agora é 4, né? A gente foi de novo, ele estava ainda entubado, e eu lembro que eu tive o desprazer de conversar com uma enfermeira, que eu perguntei como é que ele estava, né, como é que ele estava reagindo e tal, e ela tocou no pé dele e disse, extremidade está fria, isso não é um bom sinal. E, nossa, isso me abalou bastante, né. E aí, nesse mesmo dia, a gente foi para casa, eu dormi na casa da minha mãe, na época eu já morava sozinha, e eu dormi na casa da minha mãe e... não, voltando, nesse mesmo dia à noite, o médico falou que ele estava tendo uma baixa capacidade de responder à infecção que ele tinha adquirido. Ele estava numa condição muito crítica e que aquela noite seria crucial, que teria, assim, risco de ele não passar daquela noite e que, se ele passasse, talvez ele conseguisse voltar, né? E a gente foi para casa muito agoniada. Eu lembro que minha mãe perguntou se já era hora de avisar os irmãos dele, a mãe dele. E eu disse sim, tá na hora de avisar. Tá na hora de avisar, né? Que ele teve câncer, que ele tá internado, né? Imagina, a gente demorou um ano para conseguir falar isso para a família, né? Então esse era o dia, era a hora de fazer isso. Então daí a gente foi para casa, dormi lá na casa da minha mãe. 4 da manhã tocou o telefone. E aí 4 da manhã nunca é um bom horário para receber uma ligação. E sim, foi. Na verdade, eles falaram: venham aqui, né? E aí a minha mãe, muito prática, já separou uma roupa, pensando que, bom, se ele morreu, eu tenho que levar uma roupa para colocar no velório. E fomos. E a notícia era essa mesmo: ele tinha falecido, faleceu de sepse. Então, sepse, para quem não sabe, é uma infecção generalizada, né, em que o corpo não está conseguindo responder. Tem pessoas que têm a sepse e conseguem se recuperar com o uso de antibióticos, tratamentos de recuperação, de choque. Mas meu pai não aguentou a sepse. Então, na prática, meu pai não morreu de câncer, e sim de sepse, ocasionada pela debilitação da quimioterapia. Então, se a gente for pensar, a gente, assim, chegou à conclusão de que a quimio matou ele antes do que o câncer, né? Infelizmente, é um tratamento muito, muito forte, mas também o câncer de pulmão é um dos que tem o pior prognóstico. Então, pessoas que têm câncer de pulmão são as pessoas que, infelizmente, tendem a ter maior risco de morte em relação às pessoas que têm outros tipos de câncer. E meu pai acabou, né, entrando nessa estatística. Meu pai fumou quando ele era mais novo, até os 40 anos, mais ou menos, dele. Ele morreu com 67. Parar de fumar é a medida número 1 para prevenir o câncer de pulmão. Então, se você fuma, o que eu quero te dizer é: pare hoje, pare agora, joga no lixo esse maço de cigarro. E eu vou dar algumas dicas aqui de como ajudar teu corpo a se recuperar. Mas eu tenho uma outra impressão. Meu pai, ele tinha uma churrascaria, meu pai e minha mãe, e ele ficava na churrasqueira nos domingos. O churrasco era aos domingos, e durante a semana eram buffet de comida normal. E a fumaça do churrasco, ela também é tóxica, ela também aumenta o risco do câncer de pulmão, e eu vou mostrar para vocês. Eu tô com um livro aqui muito bom, que é o Comer para Não Morrer. Eu deixei aberto aqui justamente na parte do como não morrer de doenças pulmonares. Eu quero ler umas partes para vocês,
que é bem interessante esse livro, e recomendo que providenciem. Esse livro realmente é fantástico, e vou deixar o link aqui embaixo, o link da Amazon, que eu sou afiliada, então o valor é o mesmo do que vocês pagariam se comprassem na Amazon, só que comprando pelo meu link eu ganho uma pequena comissão, e é assim que eu consigo continuar trazendo vídeos aqui. Mas, em relação à fumaça, né, do churrasco, ela contém uma grande quantidade de a gordura, né, se gruda nessa fumaça, até a própria proteína, e o churrasco em si também fica com essa defumação, e isso também está relacionado com câncer de pulmão. Então, se você consome churrasco com muita regularidade, atente-se, porque esse é também um fator de risco. Bem, em seguida, a morte do meu pai foi, assim, muitos e muitos dias, acho que até hoje, assim, eu fico às vezes relembrando esses episódios meio que em looping, assim, tentando entender, porque demora muito para a gente conseguir entender o que aconteceu de verdade, assim, parece que é um sonho, parece que é uma coisa fora do nosso comum, assim, é uma coisa muito louca. Por mais que a morte seja inerente à vida humana e a gente sabe que todo mundo vai morrer, a gente tenta esquecer isso, assim, tenta fugir dessa informação, e eu precisei de muitos, muitos meses e anos para conseguir digerir toda essa informação, e até hoje, aqui 10 anos depois, eu estou aqui com dificuldade de colocar em palavras tudo que foi vivenciado. Então, impactante mesmo. E meu pai era meu guru, né? Ele me ajudava muito assim com ideias, insights. Ele tinha esse jeito pragmático de fazer as coisas, assim, de tem que fazer, vamos lá, né? Não vamos ficar aqui de mimimi. Então, eu virei uma pessoa sempre fui, né? Porque convivi com ele a vida inteira, mas me tornei uma pessoa muito pragmática, muito direta, muito focada, e tudo isso eu devo ao meu pai. A minha mãe também é muito pragmática, é muito da operação mesmo, de ir lá e fazer também, então os dois se completavam muito nesse aspecto, e obviamente, né, acabei saindo assim. Por outro lado, as emoções também não tinham muito espaço, e isso eu tive que ir trabalhando ao longo da minha vida com muita terapia, e ainda assim, né, não sou a pessoa que tem as emoções tão à flor da pele, apesar de que, claro, esse assunto me faz estar com as emoções à flor da pele. Mas bem, então o que eu quero trazer como nutricionista, né, na época que eu fazia nutrição, meu pai ouviu algumas coisas, não conseguiu ouvir tantas, eu também não entendia tanto da parte de atendimento mesmo, né, isso a gente vai pegando também depois de estudar mais, depois de atender mais, mas olhando até os exames dele em retrospectiva, eu vi que ele tinha marcadores inflamatórios já bem elevados há anos. Então, por exemplo, uma proteína C reativa elevada, contínua, a ferritina, que é um estoque do ferro, mas também é uma proteína de inflamação sempre elevada. Então, isso é um marcador de inflamação, é um marcador preocupante a longo prazo, então aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de câncer. E meu pai tinha uma ferritina muito elevada por muitos e muitos anos. Então, olhando em retrospectiva, eu vejo que tinha uma doença sendo instalada. Poderia se desenvolver no câncer, mas poderia ser uma doença cardiovascular, poderia ser um diabetes, porque ele estava com os processos inflamatórios que fazem o nosso corpo não conseguir recuperar. Eu gosto de usar uma analogia que seria como se tu tivesse com vários focos de incêndio dentro do teu corpo, e o teu corpo já não sabe mais, os bombeiros não sabem para onde ir, qual fogo apagar primeiro. Então, teu corpo fica constantemente inflamado, né? E por isso que a gente fala muito de uma dieta anti-inflamatória como uma dieta preventiva, uma dieta curativa, porque a dieta que inflama, né, a dieta com mais gordura, com mais refinados, esse pessoal aí que está fazendo dieta carnívora, que não tem nenhuma indicação, nenhum embasamento científico, então essas dietas que inflamam, elas vão a longo prazo te trazer problemas. Algum problema, tu tem uma genética que alguma coisa vai desencadear. Então a gente tem, até também tem essa uma analogia que até acho que esse médico desse livro faz, que a genética ela é como se fosse uma arma carregada, mas quem puxa o gatilho são os nossos hábitos, são o nosso perfil de alimentação, de exercício físico, como a gente leva a nossa vida, né? Se fuma, se bebe, então tudo isso vai culminar no desenvolvimento de uma doença ou na prevenção dessa doença. Mas então eu quero ler uma parte aqui do livro para vocês, eu deixei marcado,
Então, eu vou deixar aqui também na tela. Ele até começa o livro contando a história de uma pessoa que ele atendeu, que estava com câncer de pulmão, que ele não conseguiu socorrer a tempo, e essa pessoa faleceu na frente dele, assim, com o pulmão cheio de água, que é horrível, né? Então, como se ele estivesse se afogando. Mas ele traz as soluções ou algumas formas de prevenir, o que eu acho que sempre é enriquecedor a gente pensar, né? Então, aqui ele fala sobre o câncer de pulmão, né? Que é a segunda doença que mais mata nos Estados Unidos. A primeira é a doença cardiovascular. Então, essas doenças chamadas de crônicas não transmissíveis, que a gente vai desenvolvendo, né, ao longo do tempo, elas podem ser prevenidas com o estilo de vida, né? Apesar de a gente ter a genética contra, às vezes, o estilo de vida pode ser a favor. Então, tudo que vocês puderem fazer para fechar esse bingo aqui de 5 itens, que é alimentação equilibrada o mais plant-based possível. Exercício físico, pelo menos 3 vezes por semana, ali de uma intensidade moderada a alta. A abstenção do consumo de álcool e de cigarro. Um sono adequado e uma prática de redução de estresse são os pontos principais aí que eu te diria que vão fazer diferença no longo prazo. Mas então, aqui lendo o livro para vocês, tem uma parte que fala, de acordo com a Associação Americana de Pulmão, fumar tabaco contribui para até 90% de todas as mortes por câncer de pulmão. Aí mais adiante ele fala, as advertências em maços de cigarro estão por toda parte agora, mas durante muito tempo a conexão entre o hábito de fumar e o câncer de pulmão foi omitida por poderosos grupos de interesse. Assim como hoje, é omitida a maioria das conexões entre certos alimentos e outras importantes causas de morte. Por exemplo, na década de 1980, a Philip Morris, principal fabricante de cigarros dos Estados Unidos, lançou o notório projeto White Coat. A corporação contratou médicos para publicar estudos redigidos por ghostwriters, então aquelas pessoas que não aparecem, né, escrevem sem dizer o nome, com o objetivo de negar as associações entre o fumo passivo e casos de doenças pulmonares. Então a gente sabe que tem muitos interesses da indústria para esconder coisas, né, ao longo das décadas. Nos anos 80 era o cigarro, nos dias atuais eu diria que tem muitos alimentos aí, eu vou falar nomeadamente, né, os laticínios e as carnes vermelhas, que trazem altos riscos à saúde e são escondidos por estudos mal feitos, estudos que querem, às vezes, inverter as informações, e também porque não tem interesse, né? Se a gente for ver, os estudos que a gente mais tem no mercado são estudos de farmacêuticas, que têm interesse em descobrir o uso de medicações e tudo mais. Mas interesse em saber se o brócolis faz bem à saúde, se a couve faz bem à saúde, é muito pequeno. Não tem tanto investimento, tantos pesquisadores recebendo para pesquisar isso. De qualquer forma, tem estudos aqui sobre o brócolis, então vou falar para vocês. Mas o que ele fala aqui se apesar de todas as provas e advertências você é fumante, o passo mais importante a dar é parar. Agora, e por favor. Os benefícios de largar o cigarro são imediatos. De acordo com a Sociedade Americana de Câncer, apenas 20 minutos depois de parar de fumar, seu ritmo cardíaco e sua pressão arterial caem. Em algumas semanas, sua circulação sanguínea e sua função pulmonar melhoram. Em alguns meses, as células varredoras, que ajudam a limpar os pulmões, removem o muco e reduzem o risco de infecções. Em um ano, seu risco de sofrer de doença arterial coronariana relacionada ao hábito de fumar diminui pela metade em relação ao de quem continua fumando. Aí ele finaliza, conforme dito no capítulo 1, o corpo humano possui uma capacidade milagrosa de se curar, contanto que não continuemos a feri-lo. Mudanças simples na alimentação podem ajudar a reverter os danos gerados por carcinógenos da fumaça do tabaco. Então, essa parte aqui eu acho muito interessante falar que se a gente tem, por exemplo, um espinho no dedo, se a gente ficar com aquele espinho no dedo por dias, por semanas, por meses, o que vai acontecer? A dor vai continuar, vai aumentar, vai infeccionar, vai piorar. E isso é uma analogia interessante a gente pensar para o nosso corpo. Se a gente está consumindo alimentos ou fumando, por exemplo, que fazem notadamente mal à nossa saúde, se a gente continuar fazendo isso diariamente, é como se a gente estivesse todo dia deixando aquele espinho no nosso dedo. Então, se a gente tira o agente agressor, né, o que está fazendo mal, seja da alimentação, seja da bebida, seja do tabaco, a gente está melhorando a nossa saúde instantaneamente. A gente já está conseguindo parar a agressão. E aí, aos pouquinhos, o nosso corpo vai tentando se curar, tá? Então,
Atenção a isso. Mas aí agora ele vai trazer dicas legais. Então ele começa primeiro falando do problema, né, do uso do cigarro. Então ele fala que a fumaça do tabaco contém substâncias químicas que enfraquecem o sistema imunológico do corpo, tornando-o mais suscetível a doenças e prejudicando sua capacidade de destruir as células cancerígenas. Ao mesmo tempo, a fumaça do tabaco pode danificar o DNA da célula, aumentando as chances de células do câncer de se formarem e se desenvolverem. E aí fizeram um estudo científico muito interessante em que os pesquisadores reuniram um grupo de fumantes e pediram que eles consumissem 25 vezes mais brócolis do que o americano médio. E isso é apenas um talo de brócolis por dia. E eles fizeram uma comparação dos que não consumiram e os que consumiram brócolis diariamente tiveram uma redução nos danos do DNA em 41%, no período de 10 dias de avaliação. Então imagine isso para uma vida inteira. E o componente que faz essa transformação é o sulforafano. E eu já deixei um vídeo aqui para explicar como fazer o brócolis de uma maneira em que libere mais o sulforafano e tu tem ainda mais benefícios ao consumir o brócolis. Eu não vou ler toda essa parte, vou deixar para vocês lerem depois quando tiverem o livro, mas ele explica ainda mais sobre os benefícios do brócolis, sobre essa capacidade antioxidante do brócolis, então recomendo a leitura. E aqui ele fala também sobre outros 2 alimentos, que é a couve. A couve ele chama aqui de rainha das verduras, e eles fizeram um teste de dar 3 doses diárias de couve para um grupo de pessoas que tinham colesterol alto, por 3 meses. Depois disso, eles foram avaliar os exames sanguíneos dessas pessoas e eles tiveram uma redução significativa no colesterol ruim e o aumento do colesterol bom, equivalente ao que seria possível com uma corrida de 480 quilômetros. Então, imagina, essa pessoa teria que correr praticamente todos os dias, uns 2 quilômetros, para chegar nesse resultado. E, por outro lado, ele fala aqui que as pessoas que fumam anulam essa capacidade antioxidante da couve. Eles fizeram estudo diferenciando quem era fumante e quem não era, e quando eles avaliaram a atividade antioxidante desses participantes, os que não tiveram elevação da capacidade antioxidante eram justamente os fumantes. Por quê? O cigarro, ele traz agentes oxidativos, então oxidam, e a couve neutraliza, só que não sobra, né? A gente acaba não tendo a mais para proteger o nosso corpo. Então, claro, deixar de fumar e comer mais couve. E o outro alimento que ele traz é a cúrcuma. A cúrcuma é uma raiz bem amarelinha, maravilhosa para colocar em alimentos, tem um gostinho agradável, dá para fazer shot, dá para colocar no arroz, dá para colocar na vitamina, ela é bem versátil e ela tem 2 agentes quimiopreventivos que estão relacionados ao bloqueio dos carcinógenos e à atividade antioxidante. Então, ela ajuda a prevenir as mutações do DNA, então quando o DNA começa a mutar, normalmente quando a gente começa a ter um tumor. E esse efeito antioxidante também previne que a célula se rompa e que a pessoa tenha um estresse oxidativo. A curcumina também tem um outro agente que é antiproliferativo, então ela ajuda com que a célula que saiu deformada, saiu danificada, faça a apoptose. Então a apoptose é a morte programada da célula, então esses agentes ajudam as células a finalizarem sua tarefa, né, e não se proliferarem, então isso é muito importante. E por fim, vou trazer o motivo pelo qual eu acho que meu pai acabou desenvolvendo o câncer de pulmão, porque ele já tinha parado de fumar fazia quase 30 anos, mas é a fumaça indireta na alimentação. Aqui ele fala, por exemplo, que apesar de a maior parte das incidências de câncer de pulmão ser atribuída ao hábito de fumar, cerca de 1/4 de todos os casos ocorrem em pessoas que nunca fumaram. Embora uma parcela deles seja integrada por fumantes passivos, então alguém fumava próximo dessa pessoa, outra causa contribuidora pode ser um tipo diferente de fumaça com potencial carcinogênico, o vapor de fritura. Quando a gordura é aquecida para atingir a temperatura necessária da fritura, quer seja de gordura animal ou vegetal, como a banha de porco ou os óleos para cozinhar, substâncias químicas voláteis e tóxicas com propriedades mutagênicas, capazes de causar mutações genéticas, são liberadas no ar. Isso acontece antes mesmo de a temperatura de ponta de fumaça ser alcançada. Se você frita alimentos em casa, uma boa ventilação na cozinha pode reduzir o risco de câncer de pulmão. Então, não façam frituras, mas se forem fazer, aumentem a ventilação da casa de vocês. E o risco também pode depender do que está sendo fritado. Então, a fritura de carne tem um risco maior, 3 vezes maior, inclusive do desenvolvimento de câncer de pulmão, quando comparada às frituras de outros alimentos.
E isso é resultado de um componente carcinogênico liberado quando tem a proteína em alta temperatura, que são as aminas heterocíclicas. E aí ele fala aqui, ó, pode ser difícil separar os efeitos da fumaça de carne dos efeitos de comer a carne em si, mas um estudo recente com churrasco e grávidas tentou desemaranhá-los. Quando se grelha a carne, produz-se hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que estão entre os prováveis carcinógenos da fumaça do cigarro. Os pesquisadores descobriram não apenas que a ingestão de carne grelhada no terceiro trimestre de gravidez estava associada ao menor peso do bebê ao nascerem, como também que as mães que eram expostas apenas à fumaça da carne tendiam a dar à luz bebês com déficit de peso. A exposição à fumaça da carne também estava associada a um tamanho menor da cabeça e indicador do volume cerebral. E estudos sobre poluição do ar sugerem que a exposição pré-natal a policíclicos pode acarretar efeitos adversos no futuro desenvolvimento cognitivo da criança, manifestado por um QI significativamente mais baixo, por exemplo. E aí ele finaliza, né, vou cortar umas partes, mas ele fala que devido ao alarmante risco de câncer, os pesquisadores concluíram que não seria seguro ficar perto do exaustor de um restaurante de culinária chinesa, por exemplo, por mais de 1 ou 2 dias por mês. Eu sou do Rio Grande do Sul e lá tem muito churrasco e eu diria o mesmo para quem está próximo a uma churrascaria ou até a churrasqueiras. Então, acho que aqui a gente pode finalizar. Primeiro, eu indico, né, que se consuma o mínimo possível de churrasco, se possível zero. Se estiver próximo a uma churrasqueira ou a alguma fumaça também, que evite ficar muito próximo, aumente a ventilação, evite inalar esse ar que está saindo. E adote uma alimentação mais plant-based possível para aumentar esse teor de antioxidantes da tua alimentação e reduzir o teor de agentes oxidativos. Esse aqui é o livro que eu estava lendo, é o Comer para Não Morrer. O link está aqui embaixo na descrição. E eu espero que esse vídeo possa ter trazido algum conforto para quem também teve a perda de algum parente. Eu sei o quão difícil é. E também que essas dicas possam ser levadas adiante. Então, se quiser compartilhar com alguém que possa ter interesse. E se puder dar um like e quiser também comentar o teu relato aqui embaixo, ou me dar dicas de outros vídeos que vocês querem ter por aqui, estou aqui para isso. Um beijo e até a próxima.